Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Canteiro na Prática. E hoje, juntamente com o técnico de segurança Antônio Carlos, nós vamos abordar mais um tema que pode mudar completamente o dia a dia da sua empresa: o poder do exemplo. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos o nosso convidado, Luiz Serenado, um cara que eu quero aqui deixar muito bem claro para todos que eu tenho uma imensa admiração. E eu trouxe ele para o Antônio conhecer ele, para vocês conhecerem ele também. Luiz, se apresenta para a gente. Em primeiro lugar, é um prazer, é uma honra estar aqui, com essa dedicatória toda. Eu estou até meio tímido, tá? Mas é um prazer, uma honra, e apostei na ideia do Canteiro na Prática. Meu nome é Luiz Cláudio Serenado, né? Eu tenho 52 anos de idade, com esse corpinho de 68, né? Mas bem vividos, já trabalhei em diversas áreas, vários flancos profissionais, né? Da metalúrgica, passando pela área administrativa, segurança patrimonial, cartório. Patrimonial também? Patrimonial também, tá. cartório. E, ultimamente, depois de telecomunicações, petróleo e gás, agora eu estou na área de construção naval, que está sendo uma novidade para mim, tem sido bastante desafiador e, ao mesmo tempo, tem sido um prazer. Então, falar sobre gestão, sobre liderança, sobre exemplo, de tão liderado que eu fui, e na liderança também vai ser um prazer. É um prazer estar aqui no Canteiro. Então, vamos bater um bate-papo aqui descontraído? Por exemplo, né, sobre liderança, como é que é a liderança em relação à equipe? Como é que é a sua visão como líder, como gestor, para lidar com a equipe? Como é que você vê isso? Como é que você lida? Como é que você exerce essa função no meio da rapaziada lá? Falar sobre liderança, eu sempre tenho esse foco com relação a corpo. Por exemplo, você não chama corpo. Por que é corpo de bombeiro, corpo de fuzileiro naval, corpo docente de uma universidade? Porque é um organismo, é um corpo. E todo corpo tem seu cabeça. Então, falar de liderança, sem dúvida, a gente vai tocar na relação, até a Bíblia vai falar sobre o corpo. Né? E os órgãos, cada um com seu papel definido, é isso? Então, eu enxergo, fazendo analogia direta, liderança ao corpo. Né? Rapidinho, Lucas, deu uma ênfase muito interessante aqui sobre o corpo, né? Porque, por exemplo, a mula sem cabeça, não existe mula sem cabeça, mas vamos lá. Um corpo sem uma cabeça não é um corpo. Vaga. Ou seja, você quer dizer então que não há uma liderança. Né? Então, todo corpo precisa de uma cabeça. Aí a cabeça, num sentido aí, é a liderança que está liderando ali com o objetivo, com a sua equipe, com aquele foco. Então, não existe empresa sem um líder, por exemplo, sem que esteja um CEO ali por trás dela, com a liderança ativa para que essa engrenagem ela se mova e que essa empresa ela seja fluida, né? Vai fluir, isso porque, aí, como você falou, um corpo sem uma cabeça, ele não prospera. Eu falo sempre até com relação à disciplina. Tivemos a Covid aí, sim. Né? Passou a Covid aí. O problema, a Covid atingiu o quê? Pulmões, brônquios, vias aéreas. Mas quem é que tomava a vacina? O braço. O braço. E isso é uma questão que, na liderança, né, a gente também tem que usar até essa didática. Entendi. Né? Então, eu creio, por isso que o exemplo do corpo, para mim, com relação à liderança, é o mais perfeito. Né? O cabeça, né, o cérebro que comanda, é o braço que está tomando, mas quem vai ser beneficiado vai ser o pulmão. Tipo assim também, né? Tipo assim, se a cabeça for mal, todo o corpo vai ser mal, né? Então, tipo assim, a liderança ali, tem que ser o... Foi bom você tocar nesse ponto, porque a questão da visão. Cabeça como visão. Com visão. Eu creio que o organismo ele vai seguir a visão do líder. Seja qual for. Se for a visão material, só material, o corpo vai seguir. Vai se desgastar? Vai. E eu costumo falar até com relação, já estou até atropelando os pontos, mas com relação ao romantismo que a gente fala sobre segurança. Uhum. E eu criei uma frase que é a seguinte: não podemos romantizar a nossa rotina diária de trabalho, mas também não devemos embrutecê-la. Entendi. Então, eu acho que falando de corpo, tem o lado humano também
da liderança que a gente vai abordar aqui. E nós vemos muito hoje em dia, né, que uma liderança, ela muito bem aplicada, ela muito bem feita, ela pode reforçar ou enfraquecer, né, a cultura, o dia a dia, o andamento, né, de uma empresa. E o que o senhor tem a nos apontar, o que o senhor traz para a gente, falando sobre reforçar ou enfraquecer? O que um líder pode causar dentro de uma empresa, até trazendo aquele exemplo que o senhor trouxe para a gente, que a gente estava conversando um pouquinho ali fora? O caráter, né? A gente fala, já que está falando de exemplo, né, e de enfraquecer, caráter, pontualidade, fidelidade, honestidade, a gente parece até que é um chavão. Uhum. Mas na prática, o que significa isso? Caráter. A gente estava conversando sobre bater o ponto, né? Na época do cartão de ponto, muitos devem lembrar aí, e o cartão de ponto eu cheguei para trabalhar e o cartão já estava batido e eu cheguei atrasado. E aí eu fui no RH e falei, meu cartão já está batido, eu cheguei atrasado. E aquilo gerou um impacto, né, que não estava querendo aparecer, eu fiz aquilo naturalmente, porque eu acho que o caráter, ele norteia, ele faz você ser você onde você estiver. Então, entra a questão da identidade do líder também. E eu costumo falar que também não existe líder, eu sou líder aqui, do canteiro para fora, eu sou outra pessoa. Em tempo de rede social, você não tem como mascarar. Sim. O liderado vai perceber quem você é. Quem você é de verdade. Quem você é de verdade. Então, já que está falando com relação a exemplo, a respeito de enfraquecer ou de fortalecer, eu creio que o caráter no sentido geral da identidade, do propósito da pessoa, porque não existe mais faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Qualquer criança hoje em dia... Você se torna um espelho, né, para os seus liderados. Isso aí. O pessoal se vê em você, e essa cultura que o senhor implantou ali, essa ação que o senhor teve, né, ela reforçou o caráter do pessoal. O líder é um exemplo, né? O líder é um exemplo, se né? tornou um exemplo. E quando a gente fala de espelho, não sei se vocês já repararam, mas o espelho ele não só reflete o próximo. Farol de navio, aquele farol que fica, né, de frente para guiar os navios no meio do oceano. Você já reparou que atrás da luz do farol tem um espelho? Um refletor? Isso. Então, essa temática do farol, do líder como exemplo, ela não é só que ele seja um espelho, no sentido de quê? Mostrar a razão correta, mas também de guiar, de direcionar. Eu também vejo assim, de direcionar, de apontar o caminho no meio da tempestade, onde está todo mundo desesperado, o líder entra como esse farol. Entendi. Então, eu creio que esse espelho também tem que ser focado nessa hora, né? De a gente falar de respeito, de consideração, de empatia, de tudo. A liderança é interessante, você falou sobre alguns pontos aí, eu estava focando aqui em alguns sentidos, que inclusive, vou voltar a esse ponto, na cabeça, né, que é vamos dizer que a liderança, o CEO de uma empresa, o dono, o cara está gerindo ali, os sentidos maiores estão na cabeça, que é a visão, que é a audição, que é o paladar, que é você sentir lá o cheiro. Então, para você ver como é que a cabeça ele é o cérebro de uma empresa, de uma liderança. Então, volto a dizer, o grupo que não tem um líder, ele se desfaz. Então, você pode observar, no ponto de conversa, sempre observa isso quando as pessoas estão conversando de conversa, você que tem a aptidão para isso, que tem essa observância, que tem essa sacada, você vai observar que num grupo de pessoas tem um líder ali. É o cara, não é que o cara que vai falar mais alto vai gritar, é o cara que puxa a conversa, é o cara que sabe, se ele vai sair, ele vai enfraquecer o grupo, é um cara que se ele der uma palavra de ordem, as pessoas vão obedecer, não porque está mandando, mas porque a liderança, isso que eu ia falar. Espelho, ele é o que direciona. Líder, concorda comigo? Que ele é nato, ele nasce líder. Claro que existem escolas para moldar o caráter do líder. Agora, o cara que é líder, a pessoa que é líder, ele já nasce pronto. Agora, claro que todos nós precisamos de estudar, de conhecer, de sentar numa mesa, ser um aluno, moldar, né? Até o ouro, quando é retirado, ele é moldado, ele é trabalhado. Então, nada vem pronto. Mas, geralmente,
Os líderes se conhecem no ponto de conversa, se conhecem na empresa, se conhecem numa catástrofe, se houver, tem alguém que vai tomar a posição, que vai tomar a liderança, vai tomar a rédea, esse é o líder, entendeu? Então o líder, ele nasce pronto. Então não adianta o cara querer se intitular, eu sou, eu faço, mas se a prova cabal, ele não consegue fazer, entendeu? Entendeu? E o senhor falou aí que o senhor tem vasta experiência, né, em vários setores, vários ramos, e o senhor passou por alguma situação de um líder, né, tomar uma atitude ou ter uma atitude que marcou o senhor enquanto liderado? Sim, é inesquecível, né? Essa situação. Para mim, eu trabalhava em telecomunicações, né, na área de telecom, e a gente estava batendo metas na empresa. Então, era uma questão de muita garra de todo mundo, só que o desgaste vem. E aí, a gente achando que já não ia mais cumprir, a gente trabalhava no horário de escala, e de repente, o supervisor, né, o nosso líder, escalou a gente para trabalhar no outro dia, todo mundo, meia-noite já, todo mundo já sem ânimo para nada. E ele usou a seguinte frase, é interessante isso. Ele falou: galera, é o seguinte, a gente tem que vir amanhã. Só que vocês não precisam me provar nada. Porque o fato de vocês terem dado tudo que vocês deram até agora já me torna um líder realizado. Cara, aquela frase ali... Ou seja, ninguém faltou. Foi melhor que qualquer energético. Foi algo sensacional que levantou o astral, levantou a moral de todo mundo. E no outro dia, antes da hora, já estava todo mundo dentro dos seus carros, equipado, e nós batemos todas as metas. É interessante que nem sempre é o dinheiro, né? Por isso tem uma frase que fala que dinheiro não traz felicidade nessa hora. Porque às vezes um reconhecimento é muito mais do que uma gratificação. Porque a gratificação, ela vem e passa. Mas o reconhecimento, ele fica ali, pô, te motiva. Essa é a verdade, né? Mexe com a tua alma, com o teu sentimento. Então, traz a equipe para você e não afugenta a pessoa, entendeu? Interessante isso aí. Inclusive, nisso aí, eu trabalhei com um consultor que... em questão de meta também, já em outra área que eu estava trabalhando, e ele muito experiente, né? Ele viu que eu estava desmotivado e eu estava a ponto de ser demitido dessa empresa. Ele fez o seguinte, ele me chamou e falou: Luiz, você é um extraterrestre, porque para estar trabalhando tanto tempo nessa área e com as ideias que você tem, só que está faltando uma coisa para você, meta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apostar com você essa meta e você vai cumprir. E sabe o que eu ganhei? Uma plaquinha de serviço realizado. Tipo honra ao mérito. Tipo honra ao mérito. Essa placa está na minha sala. Isso tinha muito antigamente, né? Existia muito isso. E já não existia, já foi agora recente, e aquilo mexeu comigo, ele foi na veia, muito experiente, e mexeu comigo. Claro que a gratificação, você um aumento salarial, uma promoção, ela faz bem, mas aquilo ali marcou também a minha trajetória, falando aí das experiências, né? Então, eu queria até levantar um ponto, eu estava até revendo um ponto anteriormente, sobre liderança. Existem vários tipos de líderes no nosso mundo, até no passado, e eu aprendo muito parte da liderança com um tal de Moisés, né? Moisés e seu sogro chamado Jetro. O que acontece? A história vai contar que Moisés lidava com a geração de um povo muito grande e ele se sentiu o cara, né? Porque imagine você estar hoje liderando um grande corpo de pessoas e você se acha absoluto. Só que hoje em dia nós sabemos que com isso, quando a pessoa ela atrai para si uma sobrecarga de trabalho, vem um tal do burnout, né? A pessoa fica estressada, fica ansiosa, com depressão, com ansiedade e alguns casos mais relevantes, bem crítico, chega a levar até o suicídio, que é o último ponto, né? Então, o que acontece? E Moisés estava julgando o pessoal, estava falando, coisa e tal, na parte da liderança, e o seu sogro estava só observando aquilo ali. Então, chega um momento que o sogro do Moisés chama ele no canto e fala: rapaz, você vai dar uma estafa, você vai cansar, você é ser humano, você é homem. Então, o que eu faço? Aí, o Jetro orienta ele, né? Dentro da liderança. Ó, pô, pega homens capazes, que vem de capacidade, né? Que vem da liderança, como você está falando aí, e, pô, bota um homem capaz desse para liderar 1000, outro para liderar 100, outro para liderar 50, outro para liderar 10. Então, o que nós aprendemos com isso dentro da liderança? A liderança, ela tem um limite.
Ninguém é super-homem, super-herói. Então, cada um tem a sua capacidade. Então, às vezes, eu posso dar conta de tomar conta de 2 tartarugas. Só. Se botar 3, a outra vai fugir. É a minha capacidade. Não quer dizer que a pessoa é ignorante ou burro, mas é a capacidade que eu tenho de liderar para 3 pessoas. Tem pessoas que lideram 100, 50 facilmente, mas se colocar 200, ela vai se perder. Então, esses pontos de liderança eu vejo muito importante, porque às vezes alguns subestimam as pessoas. Pô, você é isso, você é aquilo, mas a capacidade que ela tem de liderar vai até a certo ponto, não é isso? Esse princípio judaico de Moisés não para só em Moisés. Davi pegou um bando, se você for ler na carta lá no segundo livro de Samuel, ele pegou um bando, 400 pessoas que se agregaram a ele, que ele estava fugindo de Saul, e esses 400, dos 437 viraram os valentes de Davi. Que a Bíblia vai dizer que eles eram honrados e peritos na espada. Era um bando, eram bandidos, marginais. Mas a liderança de Davi, né, e tanto a liderança de Moisés quanto a de Davi, no formato judaico, se você for pesquisar aí, dar um Google aí, você vai verificar o quê? Muitos empresários têm ido para Israel se alistar no exército de Israel para aprender liderança. Isso é uma questão... Eu acho que eu já ouvi sobre isso em algum ponto já. Isso já é real. Isso. Porque o exemplo judaico é um exemplo divino de liderança, é um princípio. E eu separo sempre a questão da obediência e da ordenança. Existem 3 aspectos: subordinação, subjugamento e submissão na liderança. Subordinação, regime militar, sob ordem. Subordinar. O que algumas empresas ainda fazem. Subjugar. E já ia falar uma coisa suprema, mas eu preciso falar aqui no nosso nível. Né? Subjugar é ser julgado, obedecido pela justiça. E submissão. Que engana muitos. Eu não quero me submeter. Eu tive um colega de trabalho que ele tinha muito mais graduação do que eu. E quando ele chegou, eu falei, olha, eu quero ser submisso a você. E ele se assustou, ele falou, não, seu Luiz, que isso? Sim, senhor, porque sabe o que significa submissão? Estar sob a mesma missão. Reconhecer, né? Estar sob a mesma missão. Então, muitas pessoas estão... Claro que esses 3 aspectos, tem hora que você tem que subordinar, tem hora que você tem que subjugar. Mas a submissão, para mim, é a suprema. É quando você passa por liderado, ou quando você, como liderado, percebe que você tem que estar sob a mesma missão. A própria Bíblia vai dizer, marido, mulheres sejam submissas. Aí tem mulheres feministas, né, até, né, submissa está sob a mesma missão. Quando você percebe isso, e você tem discernimento como líder para passar uma missão, estar junto, façamos, né, que a gente deve falar sobre isso, né, é a questão que deve ser preponderante na liderança. Esse façamos a gente vai entrar até agora nesse assunto, né? É a diferença entre mandar fazer e fazer junto, né? Isso aí. É interessante que Jesus, né? Gosto muito da Bíblia como livro de princípios. Antes dele falar o ide por todo mundo, ele chamou vinde, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí muitas pessoas querem só o alívio, mas ele vai mais além. Não estou pregando aqui, não. Eu tô falando mas só tem toda a liberdade para fazer. Não, só do princípio. Vinde a mim, vós todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agora, aprendei de mim, que sou manso, isso é discipulado, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma. De sobrecarregado e cansado com a alma descansada, passa por um processo de discipulado. E é isso que tem muita gente buscando lá em Israel. Esse discipulado, não cristão, mas um discipulado que é o que façamos, da questão do mandar fazer ou fazer junto. Né? No caso, ele, além de ele mandar, ele fazia junto, né? Ele não só mandava, e dentro da liderança também nesse ponto aí, ele é o exemplo maior. Ele mandava porque ele sabia fazer e fazia. Ele não só mandava como hoje ele era capacitado, né? E ele capacitava as pessoas. Então, já é um outro ponto. Nós estávamos até conversando fora, por exemplo, né? A pessoa, ela não capacita,
ela não dá capacidade, a pessoa não tem aquela capacidade de fazer algo que alguém orientou a ela a fazer e a pessoa cobra ela. Só que ela não foi capacitada na empresa ou em qualquer órgão e ela é cobrada por algo que ela não foi, sabe, treinada, capacitada, ela não tem proficiência naquilo que ela vai fazer e ela fica ali, sabe, num beco sem saída, porque a empresa não capacitou ela. Mas esse exemplo que você disse aí, além de mandar fazer, ele sabia fazer. O haja, né? É o haja. O Gênesis. O haja, que era um imperativo, para criar coisas. O haja foi para criar coisas. Mas para lidar com o ser humano foi o façamos. Isso é uma lição. Uhum. Isso é uma lição, só não vê quem não quer. Para criar coisa, e hoje em dia tem um ditado que diz, né? Que a gente está amando as coisas e usando as pessoas. Usando as pessoas. O líder que usa pessoas como ferramenta, ele corre um grande risco de se machucar com elas. Ou machucá-las. Sim. Isso é uma questão também na liderança. Uhum. Né? A empatia, né? A gente vai tocar no ponto da empatia, vou deixar até o caso para depois. Mas é uma questão, como eu vou repetir, nós não podemos romantizar a questão trabalhista, mas também a gente não pode embrutecer. Entendeu? Entendi. Acho que é por aí. Nós vemos em algumas situações, né, em algumas histórias reais por aí que a gente vivencia, que um líder que acompanha o dia a dia, um líder que faz junto, que está junto nas atividades, faz toda a diferença, né, dentro dos setores empresariais, tanto nos canteiros de obras, tanto nas áreas de logísticas, né, um líder que acompanha de perto, que entende basicamente todos os processos e consegue passar para o seu liderado exatamente o que ele precisa fazer, porque ele tem conhecimento de causa, faz toda a diferença. Porque ele sabe falar para o cara, você não tem que somente fazer. Vou te explicar como que deve ser feito e acompanha. Ele não só direciona o caminho, ele acompanha todo o trajeto. Ele indica, ó, vai por aqui, vai por ali. Lá na frente, se você for por aqui, lá vai ter um empecilho. Por quê? Porque eu já fui nesse caminho. Eu sei como funciona. Então, vai por aqui. Não pula nenhuma etapa no processo. Segue esse caminho. Vai com calma. Não vai lá fazer esse procedimento, né, Antônio? Igual a gente vivencia. Não sobe aqui sem o cinto. É rapidinho. Não é rapidinho. Eu sei o que acontece se você subir. Eu sei o que acontece se você pegar uma carga ali, igual o senhor pode citar isso como exemplo, se você pegar uma carga ali sem isolar a área. Exatamente. Eu sei o que acontece se você pegar e for gerir um procedimento sem fazer um APR, uma análise preliminar dos riscos. Então, um líder que ele está no dia a dia, que ele faz a diferença e que ele faz junto, ele conhece todo o processo. Ele passa conhecimento de causa para os liderados. Principalmente a humildade, né? Sim. A gente está falando de capacitação. A capacitação, eu falo muito, essa análise de território, de terreno, você pode ser muito bom. Eu sempre falo que o mapa não é o território. O mapa não é o território. O GPS está aí mostrando, tem gente entrando às vezes onde não é para entrar, lugares errados. porque o mapa não é o território. Então, o reconhecimento e o discernimento, uma coisa que eu peço muito a Deus é discernimento e percepção. Discernimento é um foco maior, é o macro, né, de você enxergar o propósito, enxergar os caminhos e onde você vai se capacitar, vai melhorar. E a parte de percepção é o dia a dia. Você é formado em técnico de segurança no trabalho. Tem que ter ótimo. percepção. Tá lá, teu certificado bonito e a percepção de aplicar isso no dia a dia. Então, o líder que faz junto, que faz acontecer junto, ele primeiro tem que ter empatia e humildade. Tem gente que sabe mais do que ele em alguma área. Sim. Só que quando ele não reconhece isso, ele sai perdendo. Isso não é romantismo, isso é realidade. Porque nós fomos norteados e catequizados e culturalmente guiados pelos portugueses. E tem, né, o português não chama cliente, chama freguês. Isso é o jeito dele, não é preconceito. Isso às vezes pega na gente, até na liderança. Ele é meu liderado, então ele está abaixo de mim. Vou trazer de novo a questão da submissão. O fazer junto, mesmo sendo com a capacidade superior, vai passar para o novo empregado, para o novo colaborador, a visão de que meu líder está aqui.
a questão da presença do líder vai dar confiança ao invés de dar medo. E acho que essa é a questão, né? Você muito bem colocou. É interessante que você falou sobre a percepção aí, as nossas áreas, tanto de liderança, principalmente também a área que eu lido, ela fala sobre percepção, né? Então, vem de perceber, né? De antever algo que pode acontecer, tanto de bom quanto de ruim. Você passou por uma experiência sobre isso aí, né? De algo que poderia acontecer e acabou acontecendo. Um fato que nós estávamos comentando ali fora. Então, quando a liderança, ela percebe que algo vai acontecer de bom, show de bola. E quando algo vai acontecer que pode acontecer de ruim, isso tem que ser, tem que antever. Por isso chama-se percepção. Isso é a nossa área da liderança. Isso tem que ser posto bem em prática, porque isso pode evitar uma série de acidentes, uma série de problemas, tanto para o trabalhador, quanto para a empresa, quanto para a liderança. Então, o líder hoje, que ele não tem essa percepção, que ele não tem essa visão geral, ele paga um preço. Porque, por exemplo, né, em relação à liderança, eu tenho um exemplo para dar. Eu disse lá atrás, a caixa de tomate, por exemplo, da feira, é interessante isso. Você vê que a caixa de tomate, ela vem, a ripa de cima, ela vem bem apertada. Os primeiros tomates da caixa, eles são bem apertados e são amassados. Aquele ali é a liderança, para proteger os demais. Então, o líder geralmente é o que mais toma pancada, é o que mais sofre. Então, se a equipe vai boa, parabéns para a equipe. Se a equipe vai ruim, o culpado é o líder. Então, o líder tem que ter essa percepção, porque senão ele acaba levando a equipe pro buraco, né? E nós sabemos que a liderança, qual o foco da liderança? É levar a equipe para um objetivo, para um foco. Então, se o cara ele não for bem tratado, bem direcionado, bem instruído, ele pode até fundar uma empresa, né? Afundar literalmente. Ele pode vir a falir uma empresa, um órgão, ou o que quer que seja, né? Eu vejo hoje muito nas empresas por aí, né, que falta, mudar um pouquinho o assunto, que falta um pouco de reconhecimento de boas práticas, né, de bons funcionários, de boas atitudes, né? A atitude que o senhor falou que teve lá na questão honrar o mérito. Honrar não deveria, né? Deveria ser algo habitual e normal, não deveria ser intitulado algo dessa forma, mas em certas situações, o que o senhor acha que pode gerir na cabeça das pessoas um feedback positivo? Um exemplo. O senhor teve essa atitude, foi lá, informou que o cartão foi batido, não foi o senhor. O senhor teve algum feedback positivo? E o que o senhor pensa sobre qual é a importância de dar um feedback positivo para o liderado, de chamar ele e falar assim, essa atitude que você fez, ok, muito bem, você vai ser recompensado de tal forma, ou eu vou te dar uma regalia, seja ela qual for. A gente sabe que o pessoal hoje em dia, todo mundo quer uma horinha de almoço a mais, um pixzinho, chega mais tarde amanhã, pode chegar uma horinha mais tarde. Mas aí, qual é a importância, né? Acho que minha pergunta é a seguinte, qual é a importância que o senhor acha que tem no dia a dia dos liderados um feedback positivo? Eu acho que esse ponto aí tem que ser, dar um podcast, um episódio todinho. A questão do feedback positivo. A gente fala muito de feedback, né? Mas o que é o feedback? É o olho no olho. Sim. É você parar no momento, cara, sabe que o cara tá estafado, o cara tá o dia inteiro ali. Cara, você é 10 no que você faz. Sem bajular. E o cara vai perceber se ele está sendo bajulado. Isso. É reconhecimento. Eu tenho experiência própria disso. É o olho no olho que passa a verdade. Senta aqui comigo numa mesa, vamos tomar um café, nós dois no copo de plástico. Gerar sentimento, né, cara? Tem que pega um copo de plástico comigo pra você, vamos sentar aqui. No canteiro. Isso ali. Sentado no canteiro, pega um tijolo, bota 2 tijolos lá, marca um 10. A gente fala, marca um 10 aí, vamos marcar um 10. Não é difícil entender isso, mas no corre-corre, vou repetir, eu tô ficando velho e fico repetindo. A questão da submissão, de estar sob a mesma missão. Quando você percebe que você está sob a mesma missão, você vai sentar com o teu liderado, vai falar olho no olho e vai até fazer o Pix, mas não querendo comprar o cara. Sim. Certa feita, uma pessoa chegou para mim e falou, você comigo agora vai às alturas. Eu senti Jesus sendo tentado lá no pináculo, né? Você vai às alturas. Eu falei, eu nunca fui na sua sala te pedir aumento. Eu não quero. Eu quero um cronograma para eu trabalhar melhor. Para eu ser profissional. Porque eu sei que eu sou profissional. Mas eu aqui dentro, eu estou sendo o pato.
Você sabe a história do pato, né? Aham, ele nada, voa, Nada anda, mal, voa mal, é, corre mal. faz 3 coisas. Você pode ser o melhor O funcionário. pato. Se você está fazendo o que não é para você fazer, no sentido de sobrecarga, Essa do pato aí. você falou, né? Se você está sobrecarregado, você pode ser o melhor profissional capacitado, mas você está fazendo coisas que não é para você fazer ou está sendo pego de surpresa. Aham. Aí tuas falhas estão ficando evidentes. E com relação à falha, eu falo muito do avião. Quando os aviões aterrissam e decolam todos os dias, eu fiz uma pesquisa mais ou menos, 5.000 aviões por dia. Não viram notícia. Pouso perfeito, aterrissagem perfeita. Não é notícia. Decolagem perfeita, ninguém fala nada. Mas O dia que... uma turbulência que faz o cara perder a rota. Avião da tal empresa fugiu da rota. Por quê? O erro, ele é muito mais perceptível do que... do que os acertos. Exatamente. Agora, a questão do feedback positivo, às vezes é um aperto de mão. Às vezes, pô, como é que foi o seu final de semana? A tal da segunda-feira que todo mundo tem preconceito com Ou ela. você Hoje. chegar numa terça-feira, numa quarta-feira de manhã, apertar a mão do cara e falar, pô, muito obrigado. Aqueles 10 minutinhos que você ficou ontem, liberou a carga. Aqueles 10 minutinhos que você ficou ontem para tapar aquele buraco que ficou ali, evitou um acidente, evitou... É um feedback simples. Custa muito? Não custa nada. Às vezes um Pix é bom. Ah. Eu, no final de expediente, uma vez, o meu dono, né, o dono da empresa, chegou e me deu uma garopa, porque era dia de aniversário de casamento e eu fiquei até tarde. Né? A patroa gostou. Com certeza. Quem não gosta, Mas né? foi, poxa, sensacional. Então, R$100, mas fez a diferença. Então, e às vezes não é o valor monetário, é o É reconhecimento. um reconhecimento. A história do pato é interessante, né? Só voltar rapidinho aqui. O pato nada, canta e voa mal, não é isso? A história é a seguinte. Ele faz 3 coisas. O pato estava na beira da lagoa. Ah. Eu contando minha história aqui, Lu. Não, fica à vontade, a gente tem tempo, vamos O pato lá. estava na beira da lagoa e ele quis tirar onda. Ele falou, tava o leão, o rei da selva, tava o peixe e a águia. Né? Aí ele falou, se vier uma fera aqui, o que você faz? O leão não estava não, quem estava era o veado. O veado lá, o leão, deixa o leão de fora, eu errei a história aqui. Aí o pato tirando onda, ó, eu sei nadar, eu sei voar e eu sei correr. Aí o peixe, eu só sei nadar. A águia, eu só sei voar. E o veado, eu só sei correr. Foram humildes. A fera veio. Quem é que foi comido? O pato. O pato. Ele sabia nadar, ele sabia voar e sabia correr. Nada mal, voa mal e corre mal. Corre mal. Então, a humildade dos outros que só sabiam fazer aquilo, mas eram peritos no que faziam. O pato já fazia tudo ao mesmo tempo e não conseguia ser bom em nenhuma delas. Isso aí também dá um podcast. Isso. A gente vê hoje uma grande dificuldade de algumas empresas em fazer um reconhecimento público, né, das boas práticas. O que você acha? Como que isso pode fortalecer uma cultura de uma empresa, reconhecendo publicamente, mesmo que seja dentro da empresa, uma boa prática que foi gerida por um funcionário, uma boa atitude que ele teve, né? O que o senhor pensa um pouquinho sobre isso? Eu penso a realidade minha hoje, né? Conversando com o gestor de RH, ele falando que cansou de punir, que a punição cansou. Por mais que você demitisse o rebelde, não mudava em nada a cultura da empresa. E aí ele teve um feedback positivo na mente dele e falou, eu vou começar a premiar. Trimestre. Quem for mais pontual vai ganhar um kit de um valor bom. Tá todo mundo brigando para chegar, para abrir o portão da empresa. Seus primeiros. Você está entendendo? Então, isso é uma realidade. O feedback positivo, né? Isso é real, isso funciona. E não é a gratificação comprando o colaborador. É reconhecendo que é. É uma palavra muito difícil. Eu brinco que com a minha esposa, eu estou casado há 25 anos com minha baixinha, e é o seguinte, quando ela erra comigo, eu quero justiça. Agora, quando eu erro com ela, eu quero misericórdia. Tá rindo por quê? Que é normal. A verdade é essa. E na empresa, isso acontece. Quando o funcionário vai bem, né, muitas das vezes passa batido. Não é reconhecimento. Não é reconhecimento. Agora, quando ele erra, a pessoa quer justiça. E aí,
Eu tenho, como profissional, tenho que trabalhar em qualquer condição, com qualquer chefia, com qualquer... Eu sou profissional. Isso. Só que tem tempo. Aí entra o burnout. Uhum. Né? O especialista em burnout. O burnout não é só um cansaço. Não. É um desgaste excessivo por algo repetitivo. A tendinite é lesão por esforço repetitivo e o burnout por falta de reconhecimento repetitivo. Só vê o lado ruim. Isso é real no nosso meio. Né? No meio corporativo. Agora, século XXI, se a gente não acordar para isso, e aí está aí o papel do canteiro na prática, que está abrindo um flanco para um leque, né? trazer à evidência aquilo que já era para estar funcionando há muito tempo. A gente está na era da inteligência artificial. Né? Se eu der um clique aqui, a câmera vai ligar. E a gente não entendeu isso ainda. Toma um papel ainda. Então, acho que é por aí. Quais foram as melhores formas de reconhecimento que o senhor já viu funcionar bem no dia a dia? Como eu falei, eu creio, né, que a condecoração, né, o quadro de avisos lá do melhor funcionário padrão, tem uma empresa vermelha e amarela aí que serve lanche, ela faz isso, né? Tá lá, todo mundo vê. A foto, né, do funcionário, a foto do funcionário. Funcionário do mês. Por que não fazer isso? E identifica a pessoa ali no meio, né? Dá um day off, dá um dia de folga no dia do aniversário do cara. Vai custar muito pro cara, para a empresa, né? E para o empresário. E isso, a gratificação, a psicanálise, a psicologia vai dizer que a gente vive meio que reptiliano, né? Você busca prazer e foge do perigo. Isso está em nós. A busca do prazer e a fuga do perigo. Aí você joga só o perigo em cima do cara, o cara só vai fugir. Sim. Mas quando você injeta prazer, a dopamina do cara vai subir, ele vai ficar bem. E a gente não entende isso. O líder não entende isso. Ele prefere o quê? A sua arrogância, porque eu já passei por isso. Você falou muito bem. Não sobe na escada ali, porque eu sei que vai dar ruim. Mas a forma como você vai falar... Eu brinco também, deixa eu falar do casamento de novo. Eu detesto lavar louça. Não gosto, porque eu lavei louça a minha infância toda. E aí, chegou um trauma. Eu estou indo em direção à louça naquele dia que eu acordei iluminado. Quando eu estou chegando perto da pia, aí minha esposa fala, tu podia lavar essa louça para mim. O fato dela instituir o que eu já ia fazer já me tira a vontade. Já dá um caráter punitivo. Quase isso. Não vou arrumar uma briga em casa. Mas é uma realidade. A questão de você gerar prazer, não para comprar, mas para criar um bem-estar e dar o feedback positivo que a pessoa precisa. E a gente não entende isso. Entende? A gente, às vezes, quer que seja do nosso jeito. E aí, o excesso de capacitação, muitas das vezes, gera arrogância em nós. Se não tiver cuidado da humildade, né? Tem um ditado que fala, luz demais cega. A humildade, eu aprendi isso, né? O escoteiro, né? Na época dos escoteiros, o escoteiro ganhou uma medalha do escoteiro mais humilde da tropa. E ele perdeu essa medalha, sabe por quê? Porque ele usou. Usou a medalha. Perdeu a humildade. Ele perdeu a medalha justamente porque ele usou. Então, a humildade, ela não está em dizer eu sou humilde, mas no dia a dia todo mundo percebe. Dentre as várias formas de liderança, né? Nós três aqui trabalhamos diretamente na área de liderança, a gente tem que aplicar sempre um conceito de liderança situacional. O que é isso, né? Cada indivíduo que você trabalha, você tem que liderar ele de uma forma, de cada situação. Porque para cada pessoa, uma palavra, vamos dizer, uma palavra não, para mim significa uma coisa, mas o não para ele significa outra. Para mim, se o senhor falar assim, faz a hora que você quiser, eu vou lá e faço agora. Mas se o senhor falar para ele, vai lá e faz a hora que você quiser, ele vai fazer na outra semana. Então essa é a liderança situacional, né? Como que o senhor acha que as empresas devem aplicar, devem enxergar, como os líderes, né, quais são os papéis dos líderes para entender a forma de aplicar a liderança situacional? Eu creio aí, puxar isso aí deve ser, daqui para frente vai ser um tema aí de episódios, a questão da NR1, que vai falar sobre o emocional. Fator psicossocial. Isso. É evidência, né? Isso aí é muito claro isso, porque eu falo muito da frase de Einstein, estou repetindo, né? Que ele diz que todos nós somos geniais. Isso tem a ver com a história do pato também, né? O peixe que nada
o veado que corre e a águia que voa. Todos nós somos geniais, mas você não pode medir a capacidade de um peixe dando a missão dele subir numa árvore, que ele vai se sentir um eterno imbecil. E essa é a questão corporativa. E aí, hoje em dia, está em evidência a gestão de pessoas, desenvolvimento humano, não é só recurso humano. O que é o tema, se você for olhar grosso modo, o que é o recurso humano? Tu é uma ferramenta, cara. Você é um recurso da empresa. Recurso. Isso está mudando. Ainda bem que está mudando. Então, essa é a questão de quê? De você tratar a pessoa como pessoa, na sua capacidade. E aí, eu lembrei, quando você estava falando da liderança, todo mundo nasce líder? Será que alguém nasceu líder e ainda não sabe? Pode acontecer? Pode. Eu sempre fui de humanas. Gosto de falar, gosto de escrever, sou poeta, tenho várias poesias publicadas aí, né? Sonho em escrever um livro até de poesia. Hoje eu estou descobrindo o meu lado exatas. Exata. E aí eu estou vendo que eu não sou muito ruim naquilo, não. E aí entra a questão também disso, de você. Você às vezes está trabalhando com uma pessoa que vai ser o cara e você está achando que ele é um caso perdido. Aí ele é caso perdido na tua empresa e daqui a pouco ele desponta em outra empresa. Eu acredito que ninguém é inútil. Todo mundo tem um potencial a ser trabalhado, não é isso? E aí cabe à empresa, cabe ao líder ali descobrir. Na família, em qualquer lugar tem alguém ali que precisa ser descoberto. Ninguém é inútil, ninguém nasceu por acaso. Eu tenho uma experiência, né, dentro, que eu tenho um ex-liderado meu, que ele é um problema para todos os líderes que passam por ele hoje. Mas que até hoje me liga para pedir orientação e fala para mim esclarecidamente que eu sou a pessoa que mudou a cabeça dele. Marcou a cabeça dele, porque ele era, vamos dizer assim, era um cavalo indomável, aquela pessoa que você solta ele no campo, ele vai demolindo tudo. Uma pessoa ríspida. Mas que quando eu entrei, eu percebi aquilo, mas percebi também que dentro dele tinha muita vontade de aprender, de praticar, de querer entender, de saber como é que funciona. Eu falei, esse cara eu quero. Uma pérola a ser trabalhado. Esse é um cara que eu quero trabalhar com ele. Porque ele é um cara que eu posso lapidar e soltar ele. Eu sou entrevistado aqui, mas eu vou te fazer uma pergunta. Deu trabalho. Deu trabalho. Aí eu pergunto, a gente quer trabalho? Ninguém quer trabalho. Essa é uma grande questão. A questão da empatia não é só você se colocar no lugar do outro. É você andar a segunda milha, como diz a Bíblia lá. Uhum. É você investir naquela pessoa. Tem um caso desse comigo, a pessoa veio lá da Bahia, fugida, e chegou aqui, eu investi nessa pessoa. E você olhava para ela, um caso perdido. E hoje em dia, essa pessoa é ilustre, mas deu trabalho. Chegou o ponto de eu falar assim, não dá, não vai dar certo, não vai adiantar. Então, identificar caso perdido, aí eu faço analogia com relação ao líder. Será que ele nasceu líder, mas ainda a circunstância da vida fez com que ele fosse ofuscado? Isso aí. Entendeu? O brilho dele em algum momento foi ofuscado por alguma situação da vida que ele, até mesmo ele nem quis, né? Mas... E aí a questão da liderança situacional, o líder ele tem que ter uma diagnose. Ele tem que ter um diagnóstico visual, mas também perceptivo no comportamento. Uhum. Então, o cara ele é tudo, ele é um caso perdido, mas nisso aqui ele é bom. Ele até para ser ruim, ele é determinado. Sim. Aí tu pega a determinação do cara e faz a diferença. Isso. Eu já trabalhei com liderados de 2 plantões, né, vamos dizer assim. Um dia uma equipe, no outro dia outra equipe. No primeiro dia eu anotava no papel, entregava para a equipe, esse aqui que eu preciso esteja pronto hoje. Mas eu sabia que na equipe de amanhã eu tinha que entregar o papel deles de meia hora lá, falar, fez essa etapa? Por que pulou essa? Não, volta aqui e faz nessa cronologia. Porque se não chegar aqui, você vai faltar essa. Então, o líder situacional, você entender isso. Ele não vai deixar de fazer, mas ele vai fazer do jeito dele. Aí ele pode inverter toda a sua operação, pode inverter toda a situação. Então, você tem que estar sempre dentro e tem que perceber as atividades, tem que perceber o lado humano das pessoas, né? Ele não vai deixar de fazer, não vai deixar de atender, mas vai fazer do jeito dele. É a capacidade então, que eu te cabe falei. como você, como liderado,
entender, perceber e administrar as pessoas. É a capacidade que eu te falei, né? Cada um tem a sua capacidade. Sim. Tem gente que você tem que caminhar ao lado dele. Ele não consegue Isso. desenvolver se você não estiver ali ao lado dele orientando Isso. ele, né? É como você botar um funcionário novo hoje na empresa e falar assim, vai lá e faz. Faz o quê? Eu não sei, eu sou novo, né? Eu preciso de orientação. Aí você pega um funcionário que tem 10 anos na empresa, vai lá e faz. Tá, mas eu posso fazer assim, 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 assim? Não tem autonomia. Pode. Ou então não pode. Ele não tá antigo, ele não tá aí há anos, ele não toca tudo sozinho. Se você não vier, dá autonomia para ele. Entrega isso aqui e aguarda algum resultado. Não te deu resultado? Ok, volta com ele para cá e testa outra pessoa. Mas muitos... Eu vou falar uma coisa pro senhor, que muitos líderes hoje têm medo dos seus liderados. Tomar posição. Tem medo de perder a Posto. posição, tem medo de perder o posto dos seus liderados. A questão do pulo do gato, né? Isso. Eu ensino até aqui, mas eu não Isso. vou ensinar o pulo do gato. Isso para mim, além da falta de humildade, é insegurança. Sim. E você é do meio da segurança. Quando você trabalha num ambiente de insegurança, você está trazendo risco para você. Risco, isso. Sim. Então, um líder inseguro, Uhum. dizem, né? Eu não quero entrar no mérito, que Hitler ele era medroso e inseguro. E por isso ele fez o que fez. Então, é para a gente pensar realmente. Uhum. Um líder inseguro, e às vezes ele é dissimulado. O líder inseguro e dissimulado, ele vai botar a culpa em todo mundo e vai para tirar dele. Isso acontece. Sim. Então, o que a gente precisa entender aí vou voltar à questão da submissão. A gente quer pagar o preço de ser submisso, estar sob a mesma missão, de ajoelhar para falar com aquele que caiu, pô, eu tô aqui, vamos junto, vamos fazer junto, vamos tentar de novo. Né? Não gosto muito dessa palavra tentar. Duas palavras que eu aprendi. Tentar e valer a pena. Né? Tentar, eu vou fazer. Mesmo que seja fazer de novo, eu não tento, eu vou fazer. Né? E a outra coisa é valer a pena. Eu estou aqui porque vale a pena? Eu estou aqui porque vale a vida. Vale a vida, né? Porque valer a pena é o presidiário que está trabalhando 10 dias para ganhar 1 de liberdade. Isso é valer a pena. Eu não estou aqui porque vale a pena. É o contexto da palavra, né? É peso. Peso, É peso. Então, acho que essa questão do situacional, de você ter paciência, tanto com o colaborador novo, como o colaborador antigo, que às vezes é uma pedra no sapato, que já está desgastado, será que não está faltando incentivo, uma promoção? Sim. E o cara está trabalhando. Ou que seja uma autonomia simples, para o cara entender que você conhece o processo, eu, como empresa, confio em você, vai lá e resolve, eu te dou essa autonomia. Não vou te colocar como encarregado, Isso. mas você vai ser encarregado disso. E o que eu vejo dentro da sua fala aí, né? Os funcionários novos, eles precisam de orientação, os novos, orientação, ser orientado, ser capacitado. E os mais antigos, muitos deles não têm autonomia. Entende? O cara sabe fazer, o cara é bom, mas por medo, igual o Lucas falou ali, de quem está lá perder a situação do posto, né, que isso é uma ignorância pura, não dão autonomia para esse funcionário antigo. Então, aí trava todo o sistema, toda uma equipe por causa disso aí. Por causa da falta de autonomia para aquele funcionário, entendeu? Um bom líder, ele constrói uma cultura, né? Sim. Um exemplo, ele não só pelas palavras, mas pelo exemplo, pelo dia a dia dele, pela liderança, ele constrói uma boa cultura. E uma boa cultura alavanca qualquer empresa. E a cultura como é que é feita? Falam-se muito de cultura organizacional, mas eu falei outro dia com o CEO da empresa que eu trabalho, né? A questão um namorado foi visitar a namorada, foi a primeira vez. Chegou lá um peixe assado lindo, mas sem cabeça. E ele estava acostumado a comer o peixe assado com cabeça. Ele ficou quieto, né? Não comeu o peixe dele. No outro dia, ele foi na casa da mãe da namorada, né? Da avó da namorada. Chegou lá o peixe sem cabeça também. Então, isso é uma cultura da família. Então, já descobri. Mas a bisavó era viva e ele foi almoçar, conhecendo a família. Chegou lá, a bisavó com peixe inteiro. Aí ele perguntou a ela: a senhora que ensinou as suas filhas a fazer o peixe sem cabeça? Ai, meu Deus, como assim? Elas fazem o peixe sem cabeça. Eu esqueci de falar que na minha época eu só fazia sem cabeça porque a assadeira não cabia no forno. Tá rindo? A cultura é feita de hábitos. De hábitos. E às vezes você está comendo peixe sem cabeça porque
falta de informação, falta de diálogo, falta de comunicação. Então, eu falei isso pro meu senhor, ele gostou, né? Porque realmente, tá acontecendo isso na empresa porque sempre aconteceu. Mas espera aí, por que sempre Por que aconteceu? será que aconteceu? Se indagar, né? Se a gente fizer esse check-up e descobrir a origem, falei com vocês do chinelo virado, né? Na roça, eu sou nascido na roça, se a sandália havaiana tivesse de cabeça para baixo, quem me conhece, eu vivo repetindo isso. O Lucas já ouviu isso várias vezes. Aí, o chinelo está virado, você estava agorando a mãe. Então a gente não podia deixar o chinelo virado. Alguém lançou essa ideia, eu creio que foi alguém que para não deixar o chinelo, alguém que tinha toque, Sim. se incomodava e criou essa lenda. Toque é outra. E hoje, até hoje, eu sou um cristão, mas o chinelo virado me incomoda. Entendeu? Minha mãe está viva lá, mas me incomoda. Sei que é uma mentira, é uma lenda, mas é uma cultura que veio de hábito. Passou de pai para filho. E como é que a gente corta isso? Não compra mais Havaiana. Luiz, eu queria agradecer ao senhor, falar que a gente tem muito mais assunto, né, para pelo menos mais uns 10 episódios como esse. Muito show. E eu quero agradecer ao senhor, quero deixar aqui mais um convite para alguns próximos episódios aí, vamos formular algumas pautas e até o próximo episódio. Prazer, gente. Show de bola, show. Foi me aturar. Valeu.